Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, graça e paz. Bem-vindo à live 1228, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Seja muito bem-vindo, que a graça e a paz do Senhor Jesus estenda-se sobre a sua vida de uma forma muito preciosa e poderosa para a glória de Deus. Nós estamos vivendo tempos muito bons, onde Deus tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem sido misericordioso com as nossas vidas, né? Boa tarde a todos aí que estão chegando. Júlia chegou, Moisés chegou, Beatriz chegou, o pessoal está chegando aí. Que Deus em Cristo Jesus recompense vocês por a sua disposição de estar aqui, né? Gastando o seu tempo, que na verdade é bem isso, né? Gastando o seu tempo para aprender um pouco mais, para meditar um pouco mais nas coisas de Deus, né? Às vezes a gente gasta nosso tempo com tanta coisa, né? E dizem aí os filósofos da vida aí que o que nós temos de mais precioso, né? De mais valoroso é o nosso tempo, né? Ele está ao nosso controle, ele está ao nosso cuidado, né? Alguém disse que não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Às vezes nós falamos tanto sobre isso, né? Ah, não tenho tempo para isso. Ah, estou vivendo uma vida corrida. Estou vivendo isso. Ah, esse tempo de correria. Mas na verdade, tempos a gente tem. Às vezes a gente não tem prioridade, né? A gente tem o tempo na nossa mão e a gente pode direcioná-lo e pode usá-lo segundo aquilo que a gente quer, né? Se você quer um dia mais longo, você tem que dormir menos. Não é verdade? Isso é óbvio, né? Dia mais longo você vai dormir menos. Se você acorda 10 horas da manhã, é claro que o seu dia vai ser muito curto, porque 6 horas, 6 e meia, já está escurecendo e você diz, nossa, acabou meu dia e eu não fiz nada. Você não fez nada porque você dormiu até tarde, não é verdade? Então, às vezes, a gente diz que não tem tempo, mas na verdade a gente não tem prioridade. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, você que está chegando, a Rose chegou, a Celeste chegou, a Lidiane chegou. Que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial, muito, 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 muito especial, por você ter acreditado em gastar esse pouco tempo aqui, esses 20 minutos que a gente fica por aqui, para ouvir um pouco da palavra de Deus. Eu quero começar orando por você. Eu creio que você, como eu, é carente das orações. Então a gente precisa de intimidade com Deus. E a intimidade com Deus, ela vem quando eu não tenho medo de gastar o meu tempo orando. Eu não tenho medo de gastar o meu tempo buscando a Deus. Você já parou para pensar algo? Para pensar. Às vezes a gente pega o celular. Eu não estou acusando aqui ninguém, eu estou dizendo o que é real na nossa vida. Isso acontece comigo. Às vezes a gente pega o celular e você vai ver, você começa a mexer aqui, e entra no Instagram, vai para o Facebook e faz uma postagem e prepara isso e faz aquilo, não sei o que, e vai ver as notícias e mexe daqui e de lá no celular. E quando você olha, você ficou 20 minutos, você ficou 30 minutos ali no celular, né? Às vezes mexendo ali, sem assim grandes propósitos. Mais por diversão mesmo, mais por passar tempo. Mas aqueles 20 minutos passam com uma rapidez muito grande. É muito rápido. Quando você olhar falando, nossa, faz 20 minutos que eu estou no celular, né? E eu percebo muito isso quando eu saio, às vezes, para algum lugar e eu decido não levar o celular, né? Às vezes eu vou para algum lugar e digo assim, não, hoje eu não vou, eu vou para esse lugar e não vou levar o celular. E eu vejo como, às vezes, eu tenho que esperar alguma coisa, ficar aguardando, e eu vejo como parece que o tempo demora mais, né? Aí você olha ao seu redor, tá todo mundo com o celular na mão, né? E para aquelas pessoas o tempo está passando muito rápido. Mas para a gente que está ali parado, esperando, demora, sem celular, sem nada, sem nenhuma distração, aquilo demora. Então, é importante a gente criar isso, né? Criar esse hábito de ter tempo. Quem faz o tempo somos nós. Existem dois tempos, Kairos e Cronos, né? O Kairos é o tempo de Deus, o Cronos é o nosso tempo. Então, no tempo de Deus a gente não mexe, mas no nosso tempo a gente pode dar uma alterada. Pai, no nome de Jesus, eu adoro o Senhor, na beleza da tua santidade, glorifico o teu santo nome, por eu poder estar aqui, Senhor, já junto com algumas pessoas que vão ouvir, Senhor, a tua palavra e que vão, Senhor, refletir naquilo que o Senhor tem de propósito para nossas vidas. Eu creio, Senhor,
que hoje o Senhor vai falar conosco mais uma vez. Todas as vezes que nós abrimos, Senhor, a Tua Sagrada Escritura, todas as vezes que nós dobramos os nossos joelhos, todas as vezes que nós levantamos a mão para o céu, todas as vezes que nós buscamos a Tua presença, Senhor, seja em qualquer lugar, em qualquer circunstância, o Senhor nunca vira as costas para nós, o Senhor sempre está conosco. E é isso que eu quero que isso ocorra hoje, no nome de Jesus, que mais uma vez nós possamos entrar na Tua presença, não que já tenhamos saído alguma vez, mas que nós possamos disponibilizar o nosso tempo justamente para isso. Nós estamos falando, queridos, no livro de Jó, né? Amanhã, sexta-feira, a gente vai encerrar isso, mas a gente está falando no livro de Jó. A vida de Jó é uma vida, como eu disse ontem, não é uma vida para ser imitada. A vida de Jó é uma vida para a gente aprender com aquilo que passa, com aquilo que se passa com Jó. Jó passa por uma situação assim terrível, nós já aprendemos aqui, vimos que Jó era um homem reto, um homem sincero diante de Deus, um homem que fugia do mal, ele não tinha desejo de fazer o mal, e ele era temente a Deus. Mas isso não ocultou, ou isso não isentou Jó de passar por lutas, de passar por dificuldades, de passar por provações, e o que Jó passou, eu creio que nenhum de nós aqui suportaria passar o que Jó passou e continuar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu já vi pessoas saírem dos caminhos, se eu posso dizer dessa forma, dos caminhos de Deus por muito menos, sabe? Por qualquer provaçãozinha, qualquer luta. Eu vejo as pessoas chegando na igreja, e muitos deles chegam na igreja: ai, pastor, eu vim aqui porque eu quero que Deus faça um milagre na minha vida, né? Eu já vi muitas pessoas: eu vim aqui porque eu quero que Deus faça um milagre na minha vida. E muitas dessas pessoas, quando recebem o milagre, vão embora e não voltam mais, porque receberam o milagre. E muitas dessas pessoas também, que não recebem o milagre, vão embora porque não receberam, sabe? Então é um usar a Deus, não é um servir a Deus, porque existe uma diferença muito grande entre usar a Deus para aquilo que eu quero, para aquilo que me interessa, e tem uma diferença grande, que é eu servir a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz na minha vida. E Jó era um cara que ele decidiu servir a Deus, ele decidiu adorar a Deus, não pelo que Deus fazia por ele, mas ele decidiu adorar a Deus e servir a Deus por aquilo que Deus era na vida dele. E era na vida dele. O que Deus representava na vida de Jó era o que fazia Jó adorar a Deus, servir a Ele, né? Então, Satanás, ele fez ele fez uma indagação diante de Deus e disse assim: também o Senhor dá tudo para Jó. Também o Jó tem uma família excelente, o Jó tem uma vida financeira estável, o Jó tem boa saúde, Jó tem tudo. E aí ele diz assim para Deus: tira isso, e o Senhor vai ver como ele vai voltar atrás, como ele vai desistir de você, como ele não vai querer te servir. Aí Deus, conhecendo Jó, olhou para Satanás e disse assim: olha, ele está nas tuas mãos, pode fazer o que você quiser, eu só não permito que você mexa na vida dele. O fio da existência de Jó, então Deus estava falando ali para Satanás: olha, eu não permito que você tire a vida de Jó, mas você pode tirar a família dele, você pode tirar os bens dele, você pode tirar a saúde dele, você pode tirar tudo, mas você não pode tirar a vida dele, porque a vida dele me pertence, né? Então era um voto de confiança que Deus estava fazendo com Jó. E aí a Bíblia diz que Satanás foi lá e tirou tudo. Tirou a saúde de Jó agora. Por fim, ele tirou a saúde de Jó. E a Bíblia diz que ele sentou sobre cinzas e com um caco de telha, né? Com um caco de telha, ele raspava, ele coçava as suas chagas. Então, possivelmente, ele tinha, como a gente conhece hoje, furúnculos, né, por todo o seu corpo, e ele foi devastado na sua saúde. Mas a Bíblia diz que nunca, em momento algum,
Deus, ou melhor, em momento algum, Jó desistiu de Deus. Jó não desistiu de Deus. Eu tenho uma palavra aqui para você no nome de Jesus. Não desista de Deus, porque Deus não desiste de você. Amém? Então não desista de Deus. Não olhe e diz assim: Deus está demorando demais. Deus, olha, eu vou desistir e eu vou tentar. Ontem nós ouvimos uma palavra poderosa pelo pastor Gustavo na igreja, falando sobre as promessas que estão sobre as nossas vidas. Nós somos responsáveis em cuidar muito bem das promessas que estão sobre a nossa vida. Então sou eu responsável para cuidar, para que quando Deus chegar o momento exato de Deus me agraciar com a promessa dele sobre a minha vida, eu esteja no lugar onde Deus espera que eu esteja. Eu esteja com a promessa na mão. Eu esteja ainda acreditando que Deus pode fazer alguma coisa e eu posso ainda estar recebendo aquilo. Porque a promessa é responsabilidade minha. É como eu chegar para você e dizer assim: olha, fique com esse copo na mão, porque dentro de alguns dias eu vou passar para enchê-lo. Aí eu passo algum tempo, eu não dou o tempo exato para você. Eu não falo exatamente quando eu vou encher o copo. Eu só digo assim: olha, não solte esse copo. Fique com esse copo na mão, porque a qualquer momento eu passo por aqui e vou encher esse copo para você matar a sua sede. E eu não disse se era de manhã, se era tarde, se era noite, eu disse que ia passar. Aí eu volto num certo momento, com uma jarra de água, com um balde de água, e procuro você e digo assim: olha, eu vim encher o copo que eu prometi. Mas aí você vai dizer assim: ah, cara, sabe o que aconteceu? Eu troquei esse copo por uma pessoa que me ofereceu alguns goles de água. Uma pessoa que passou aqui com uma garrafa e disse que eu poderia beber alguns goles dessa água, mas eu teria que dar algo em troca, e eu dei o copo. Ei, deixa eu dizer para você: continue na promessa que Deus te falou. Continue firme na promessa que Deus te falou. Não troque ela por nada. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele vai voltar. Se ele disse para você: eu volto para encher o copo, ele vai voltar para encher o seu copo. Então, quando ele chegar, ele quer ver você com o copo na mão. Porque aí ele vai poder fazer aquilo que ele prometeu. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Ele está falando conosco. Eu tenho uma palavra profética para a sua vida hoje. Eu quero falar algo do céu para a tua vida hoje. Não desista da sua promessa. Não desista daquilo que Deus falou para você. Não troque isso por nada. Não intervenha, não coloque as tuas mãos. Deixa Deus fazer. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Mas simplesmente aguarde com o copo na mão, porque quando Ele for para encher, Ele quer encontrar você com o copo na mão para transbordar. O Espírito Santo traz ao meu coração que quando uma mulher que havia perdido o seu marido, a Bíblia diz que ela foi procurar o profeta. A Bíblia diz: acredite nos seus profetas, confie nos seus profetas e prosperarás. Então a Bíblia diz que lá no livro de Reis, que essa mulher, ela perdeu o marido e ela foi até o profeta e disse para o profeta: olha, profeta, o meu marido, o teu filho, né? Porque eles eram considerados como filhos, está morto, e agora os credores estão vindo para buscar os meus filhos, porque era um costume da época que os filhos eram entregues para pagar dívidas. Eles iam trabalhar como escravos para pagar a dívida que ficou para trás. E o profeta disse assim: mas o que é que você tem em casa? Ele disse: eu não tenho nada. Ele disse assim: então você faz o seguinte, você sai, procura pessoas e traga vasos, mas não traga pouco, traga muitos vasos, e entre no teu quarto. E a Bíblia diz que ela entrou no quarto, ela foi aos vizinhos, buscou vasos e entrou no quarto. E os vasos começaram a se encher de azeite. Era a provisão de Deus, era a providência de Deus para a vida daquela mulher naquele momento. Mas o que Deus encheu? Deus encheu
aquilo que aquela mulher tinha colocado à disposição de Deus. Quando Deus, alabashure canta alamanai, quando Deus lhe dá uma ordem, quando Deus diz assim, me dê isso porque eu vou encher, me traga isso porque eu vou encher, então ele vai encher aquilo que ele colocou nas tuas mãos. Então ele disse, ele começou a encher os vasos daquela mulher, ele começou a encher. Deus estava procurando bacias? Não. Deus estava procurando garrafas? Não. Deus estava procurando panelas? Não. Deus estava procurando vasos, porque o profeta diz assim, vai buscar vasos e não busque pouco, porque todos quantos você trouxer, Deus vai encher. Eu quero dizer para você, não tente trocar aquilo que Deus falou que é para você. Talvez tem gente que quer trocar. Deus fala vaso e você traz garrafa. Deus fala que é para trazer vaso e você quer levar panela. Deus fala e você quer trocar. Tem muita gente. Isso o Espírito Santo está trazendo ao meu coração como um ensinamento para você que está me ouvindo nesse momento. Tem muita gente que quando ouve Malaquias, que quando lê o livro de Malaquias, lá está escrito assim, ó, trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro. Dízimos e ofertas alçadas à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim, para ver se eu não abrirei as janelas do céu. Então olha que coisa linda, Deus está dando uma ordem, Deus está ensinando algo, Ele está dizendo assim, leve o seu dízimo e a sua oferta para onde? Ele está dizendo, leve o seu dízimo e a sua oferta por uma casa de caridade? Ele está falando para você levar o seu dízimo e sua oferta por uma casa de recuperação? Ele está falando para você levar o seu dízimo para ajudar numa ONG? Ele está falando para você levar o seu dízimo para comprar cestas básicas para pessoas que precisam? Não. Isso tudo é muito lindo, tudo ele vai deixar você fazer, mas não é com o dinheiro do seu dízimo, não é com o dinheiro da sua oferta, porque o dízimo e oferta, Deus está dizendo assim, leve para minha casa, porque se você levar para minha casa, eu transbordo. Sabe por que muita gente não prospera? Sabe por que tem muita gente que não cresce? Sabe por que tem muita gente que não avança? Porque eles querem mudar aquilo que Deus falou. Eles querem dizer, não, Deus falou, mas se eu fizer isso, Deus vai considerar. Não, Deus não vai considerar, porque se Ele falou para você que é azul, é azul. Se Ele falou para você que é preto, é preto. Se Ele falou que é branco, é branco. Então não adianta você ficar querendo fazer do seu jeito. A palavra de Deus, a Bíblia diz que é sim, sim e não, não. É sim ou não. Ou você obedece, ou você desobedece. Tentar manipular Deus, você não consegue. E eu quero dizer para você hoje, aqui no nome de Jesus, não tente de todas as formas, não tente de qualquer forma manipular aquilo que Deus falou para você. Se Deus falou que é para você fazer algo, faça exatamente aquilo que Deus mandou você fazer, porque Deus está olhando, Deus está vendo, e quando Ele for procurar o seu dízimo, Ele não vai procurar o seu dízimo numa ONG, Ele não vai procurar o seu dízimo no mercado onde você comprou cesta básica, ou para uma casa de recuperação onde você levou, ou para uma igreja mais simples, ou para uma igreja mais rica, porque você decidiu que a igreja que você congrega não merece aquele dízimo, quem merece é outro lugar. A Bíblia não fala isso, a Bíblia diz assim, traga toda o dízimo e oferta para a casa do tesouro, para a casa do Senhor, para o lugar. E aonde é a casa do Senhor? Aonde você se alimenta. Aonde você se alimenta é a casa do Senhor, é onde você se alimenta. Ora, eu já falei isso algumas vezes, é certo você comer num restaurante e pagar em outro? Não, você tem que trazer o pagamento para o lugar aonde você comeu. Então, se Deus está falando, leve os dízimos, leve a oferta para a casa do tesouro, Ele está dizendo assim, para o lugar onde você se alimenta, onde sai o tesouro, que é a palavra de Deus que vem para a sua vida. Então, aí nós vemos que Jó, ele tinha essa convicção. Jó tinha essa convicção, que ele poderia passar por todas as lutas, por todas as dificuldades, mas ele ia continuar honrando a Deus, porque Deus disse que ele era um homem sincero, ele era um homem reto, ele era um homem que
desviava-se do mal e ele era um homem temente a Deus. Então ele não tentou manipular, ele não tentou trocar, ele não tentou nada. Ele continuou confiando em Deus. Quando a mulher dele disse assim, amaldiçoa seu Deus e morre, ele disse, não, eu não vou mudar a minha trajetória, eu vou continuar aqui na minha trajetória. Quando ele perdeu os filhos, quando ele perdeu as suas posses, quando ele perdeu a saúde, ele continuou adorando e buscando a Deus, porque ele disse assim, se Deus tem uma promessa para mim, Deus irá cumprir essa promessa. Então, quando chega no capítulo número 19, no verso número 25, Jó faz a maior declaração. Faz uma declaração que eu quero que você declare isso hoje na sua vida. Essa declaração é a declaração de crente. Essa declaração é a declaração de um homem que realmente acredita, que confia de verdade. Porque às vezes nós confiamos com as nossas palavras, mas não confiamos com as nossas atitudes. É muito mais fácil confiar com palavra. É muito mais fácil dizer assim, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Mas, na verdade, quando você é provado, quando é chamado para acreditar, você não acredita. Eu gosto muito da passagem onde a gente vê Tomé encontrando com Jesus após a ressurreição, e ele olha para Jesus e ele consegue acreditar com palavras, mas ele não consegue acreditar com as suas atitudes. Ele quer tocar, ele diz assim, olha, eu até que acredito, mas eu gostaria de tocar nas suas feridas, porque aí sim eu vou acreditar. Deixa eu dizer para você, hoje o Espírito Santo está mandando você simplesmente acreditar. Acredite com palavras, acredite com atitudes, acredite com o teu coração, de todo o teu coração. Por isso que a Bíblia fala, por isso que Deus Jesus dá ele fala sobre os 10 mandamentos, e aí ele quebra esses 10 mandamentos e reduz a pouco mais de dois, e ele diz assim, olha, amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Então ele está querendo dizer, você precisa acreditar em Deus plenamente. Não é acreditar de boca e na hora de ter que descer do barco você não ter fé. Tomé disse assim, eu até que acredito, mas eu gostaria de colocar o dedo para ver se isso é verdade. Aí Jesus repreende Tomé e diz assim, Tomé, bem-aventurado é aquele que creu sem ver. Ele não viu, mas ele creu. Ele não colocou o dedo, mas ele acreditou. Ele colocou o pé sobre as águas sem ver a água solidificar, mas ele acreditou que quando ele colocasse o pé, aquilo solidificava. Então a palavra de Deus para você hoje é, confie em Deus. Confie toda a sua vida. Salmo 37, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Você sabia que não há paz para quem não sabe para onde ir? Você já ficou angustiado quando você se perdeu? Você já ficou angustiado quando você não sabia qual a decisão tomar? Todos nós ficamos. Quantas noites de sono talvez você já perdeu porque você precisava tomar uma decisão e você não sabia que decisão tomar. Você não sabia que caminho tomar. Mas hoje eu quero dizer para você, há um só caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Provérbios diz que nós precisamos sim ouvir ao Senhor e seguir os seus caminhos e seguir os seus mandamentos. Porque se eu faço isso, eu vou prolongar a minha vida. Então, para eu encerrar e orar aqui com você, Jó no capítulo 19, verso número 25, ele diz, porque eu sei, olha um homem convicto, mas não era um homem que estava agora no seu iate, sabe, com toda a sua família, desfrutando lá em Angra dos Reis, em Miami, ou qualquer outro lugar. Não, não era esse homem que estava dizendo assim, porque eu sei que o meu Redentor vive. Não é um cara que recebeu um grande prêmio, que ganhou muito dinheiro, ou que foi curado. Não é essa pessoa. Não é essa pessoa que está vivendo o melhor tempo da sua vida. Não é essa pessoa.
É uma pessoa que está passando por luta, que está sofrendo, que está chorando, que está buscando em Deus um caminho. Não é a pessoa que como nós ouvimos ontem, que está com riso na sua boca, que está com riso no seu rosto, que está feliz, que o semblante está alegre. Então quando você está feliz, está alegre, você está num ambiente poderoso, cheio de Deus, você fala assim, eu creio. Mas não, Jó estava passando aqui, estava com seu corpo consumido em chagas. Tinha perdido a sua família, tinha perdido seus bens, tinha perdido a dignidade. Os seus amigos agora o criticavam. Quem era amigo virou inimigo. Mas mesmo cheio de inimigo, cheio de lutas, cheio de tristeza, Jó consegue dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive, e eu confio que a qualquer momento ele vai vir para mudar a minha história. Ei, eu profetizo sobre a sua vida. Não importa a situação que você está vivendo, não importa o momento que você está passando, continue acreditando, continue crendo, porque não é sobre estar tudo bem e acreditar, é sobre estar tudo debaixo de lutas e dificuldades, é sobre estar no meio da batalha e dizendo, eu creio que o meu Deus não me abandonou. É como eu disse ontem, é saber que você está na fornalha. É saber que Deus não te livrou da fornalha, mas que Deus entrou com você dentro da fornalha e apareceu o quarto homem e disse assim, aqueles que creem em mim, aleluia, ainda que estejam mortos, viverá. É isso, é acreditar nisso, é acreditar que quando você está na cova dos leões, Deus está com você, domando os leões. É acreditar que mesmo que tudo pareça o fim, é você acreditar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então eu quero que você fique aqui com essa palavra. Fique com essa palavra. Em nome de Jesus. Não espere ver para crer. Creia, mesmo antes de você conseguir ver alguma coisa. Amém? Então eu quero orar com você. Mas antes de orar com você, eu quero que você guarde isso no seu coração. Jó acreditou sem ver. Jó viu tudo acontecendo muito diferente daquilo que ele planejava ou daquilo que ele sonhava, mas ele não vivia por aquilo que ele enxergava, ele vivia por aquilo que ele cria, por aquilo que ele acreditava. Então, viva isso, porque você vai viver aquilo que você acredita. Jó disse, eu creio que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre a terra e vai mudar a minha história, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu adoro o Senhor, na beleza da tua santidade, eu glorifico o teu santo nome, eu exalto o Senhor, ó Deus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pai, todas as pessoas que estão aqui comigo nessa live, todas as pessoas que vão assistir essa live, Senhor, no outro tempo, eu quero, Senhor, que o teu Espírito Santo fale com eles, ó Deus querido, ardentemente, como o Senhor falou comigo, Senhor, nesse lugar. Ó Pai, no nome de Jesus, que, ó Deus, aquele que está pensando em desistir, não pare. Que aquele, ó Deus, que está querendo ver para poder crer, não se deixe levar pelo que os seus olhos enxergam, mas que ele viva aquilo que ele crê. Pai, no nome do Senhor Jesus, muda, Senhor, a história dessa família, muda a história desse homem, muda a história dessa mulher, muda a história, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, desse que está, Senhor, agora, talvez no fundo do poço, talvez ele chegou no fundo do poço, talvez ele chegou, Senhor, no fim do fim, naquilo que ele está dizendo assim, agora não tenho mais para onde recorrer, mas que o teu Espírito vá até ele e ele possa voltar a acreditar e dizer, eu bem sei
eu acredito, eu tenho certeza que o meu Redentor vive e ele vai vir em meu socorro. Amém? Que Deus, Cristo Jesus te abençoe poderosamente. Enche o seu coração de fé, enche o seu coração de esperança, enche o seu coração de alegria nessa quinta-feira, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu quero que você passe essa live para um monte de gente. Por favor, passe essa live para um monte, mas para um monte de gente. Vamos deixar que centenas e quem sabe milhares de pessoas saibam que o nosso Redentor vive e que a qualquer momento ele vem para nos presentear com uma história linda de um futuro glorioso, de um futuro poderoso. Amém? Vamos encher isso aqui de coraçãozinho? Isso, enche, todo mundo enchendo de coraçãozinho, que eu vou tirar, vou fazer um print aqui, e eu quero que a live, que a foto apareça cheinha de coração, para a gente poder fazer algo bem lindo, tá bom? Amém? Deus abençoe você. Um beijo enorme. Muito obrigado. Amanhã, 12h28, a gente vai voltar e a gente vai falar, finalizar essa semana que a gente falou de Jó. Só para você ter uma ideia, o livro de Jó termina dizendo que o fim de Jó foi muito, mas muito, mas muito melhor do que o começo. Então você imagina o que Deus ainda tem preparado para você. Não desista. Deus tem coisas lindas preparadas para você. E amanhã a gente vai receber isso no nome de Jesus. Beijo. Tchau, tchau.